Eu vou falar sobre a história de um homem bom. E nós vamos ver por que esse homem foi considerado um homem bom. Sabe por quê? Porque ele fez o que ele tinha que fazer. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, diz que uma certa vez, olha o que aconteceu. Eis que se levantou um certo doutor da lei e se aproximou de Jesus e disse para ele: Mestre, que eu hei de fazer para herdar, para ter a vida eterna? Em outras palavras, esse homem que chegou diante de Jesus, esse aqui, ele fez uma pergunta para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para eu ter a vida eterna? E ter a vida eterna é o que eu tenho que fazer para eu poder viver no céu, para eu ir para aquele lugar maravilhoso. O que é que eu tenho que fazer? Aí Jesus passou a contar uma história para ele. E a história era a seguinte: Jesus disse: uma certa vez ia um homem, ele estava indo de Jerusalém para Jericó. E nesse caminho, que era um caminho muito perigoso, sempre tinham por ali ladrões, sempre pessoas eram assaltadas por ali, pessoas às vezes eram até mortas naquele caminho. Você conhece um caminho perigoso como esse? Você já ouviu falar de algum lugar que é assim perigoso e que você talvez dissesse: eu sozinho não passo por ali, não, de jeito nenhum? Esse homem, que era um judeu, porque ele nasceu lá em Israel, ele estava indo nesse caminho, levando as suas coisas. A gente não sabe o que ele estava levando. Se fosse hoje em dia, imagina que ele estava lá com um tênis bom de marca dele, ele tivesse com um celular, ele tivesse, quem sabe, com a sua carteira, tivesse ali com dinheiro, tivesse com o seu cartão de crédito, ele tivesse, quem sabe, com uma mala, e naquela mala ele poderia, quem sabe, estar levando o seu computador, porque ele estava vindo do trabalho para a casa dele, e ele estava passando naquele caminho. Eu estou dando um exemplo como se fosse hoje em dia, tá bom? Naquela época não tinham essas coisas, mas ele poderia estar levando outras coisas que eram dele e que eram valiosas e preciosas para ele. Mas imagine que no meio desse caminho, que era um caminho perigoso, apareceram lá alguns ladrões que ficaram olhando. Olha lá, ele está se aproximando, dá uma olhada no tênis dele. Olha, ele está falando no celular. Olha, parece que é um iPhone. É um celular da hora. O que será que tem naquela mala dele? Será que ele está com dinheiro? Será que ele tem cartão de crédito? O que você acha da gente roubar ele, hein? O que você acha da gente ir lá e roubar ele? Eles estavam pensando em fazer algo que não agrada a Deus. Porque lembra o que é pecado? É tudo que a gente o quê? Pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Eles estavam pensando e combinando como é que eles iriam se aproximar daquele homem para roubar as coisas dele. Sabe, muitas vezes, crianças, nós também começamos a pensar as coisas erradas que a gente quer fazer. A gente talvez fique pensando: aquele menino que me deu um pontapé, lembra? No próximo jogo eu vou arrebentar a perna dele, vou quebrar ele. Não, quer saber de uma coisa? Ele é o dono da bola, né? A hora que ele deixar a bola dele dando sopa ali, que ele esquecer, eu vou furar a bola dele. Vou furar. A gente começa a pensar em fazer coisas erradas. Talvez o papai às vezes esqueceu a carteira dele em cima da mesa e você está querendo comprar aquelas figurinhas. Está faltando poucas figurinhas, aqueles cards para você completar a sua coleção. Aí você pede dinheiro pro papai e o papai fala: não, hoje não. Você já comprou muitos desses cards. Não, para de gastar dinheiro. Aí você fica bravo, você fica nervoso e aí você fica esperando o papai se distrair para você ir lá e pegar o dinheiro na carteira dele. Lembra? Isso é pecado. Essas coisas não agradam a Deus. Como ficar pensando em roubar aquele homem que estava vindo pela estrada também não agradava a Deus.
Mas só que eles não somente pensaram e combinaram. Sabe o que eles fizeram? Eles atacaram aquele homem. Isso é um assalto! Entrega tudo que você tem! Eu imagino que aquele homem ficou assustado. Ele ficou pensando: eu não posso perder essas coisas que eu tenho. Custaram o meu trabalho, custaram o meu dinheiro. Imagina aquele tênis que ele gastou dinheiro para comprar, o seu celular, o seu computador que era para o seu trabalho, a sua carteira com dinheiro, com os seus cartões, o salário dele que estava no banco. Não, por favor, não me roubem, não façam isso. E eles foram para cima dele. A Bíblia diz que eles deram nele, arrebentaram o homem todinho e deixaram ele quase como que morto. A Bíblia diz que, olha lá, o que eles fizeram, os salteadores, os ladrões, arrancaram tudo que ele tinha, espancaram ele e se retiraram, deixando-o quase morto. O que esses homens fizeram com o pobre do judeu é pecado. Sim, é pecado. Porque pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Eles espancaram, eles roubaram, levaram tudo que esse pobre homem tinha e ainda mais deixaram ele quase morto. Mas sabe o que Jesus diz nessa história? Que aquele homem que estava quase morto, precisando de ajuda, precisando de um socorro, de repente, sabe quem vinha se aproximando? Era um sacerdote. Você sabe quem era o sacerdote? Era naquela época como se fosse o pastor da sua igreja. Eu sou o pastor lá da igreja de Embu-Guaçu. Aí imagina, o pastor vem se aproximando, vê esse homem todo ferido, vê esse homem caído no chão, sabe, quase morrendo. O que você acha que o pastor Joel tinha que fazer? O que qualquer pessoa de bem deveria fazer? Se você está vendo uma pessoa sangrando, arrebentada, no mínimo a gente ia pegar e ia chamar o quê? Ia chamar uma ambulância, ia chamar a polícia, ia chamar alguém para ajudá-lo. Porque muitas vezes a gente não sabe se ele está com os ossos quebrados, não é mesmo? A gente ia se aproximar dele, ia falar: se acalme, Senhor, o que aconteceu? Não se mexa. Porque a gente não pode mexer numa pessoa quando ela foi espancada ou sofreu um acidente. Nós não sabemos se ele está com algum osso quebrado, mas nós íamos manter a calma, ia falar: fica aí quietinho, calma, eu já estou chamando ajuda. Não é isso que eu deveria fazer? Não é isso que cada um de nós deveríamos fazer? Mas sabe o que Jesus disse? Que esse sacerdote, esse pastor foi passando e quando viu aquele homem daquele jeito, sabe o que ele fez? Ele olhou e correu. Foi embora. Deixou o pobre do homem lá quase morrendo. Lembra do que nós hoje aprendemos no nosso versículo de 1 João 3,18? Filhinhos. Quem são os filhinhos? Aqueles que conhecem a Jesus como Salvador, como o pastor conhece, como você também conhece. Nós não devemos amar só de boca e de palavra e de boca. Não adianta a gente ficar falando: a gente tem que amar, a gente tem que respeitar as pessoas, nós devemos cuidar das pessoas, mas quando a gente vê uma situação dessa, a gente corre e deixa o homem coitado lá morrendo. Se a gente sabe o que tem que fazer e não faz, a gente também peca. E nós pecamos como esse pastor pecou. Aí o que acontece? Se você é salvo, se você conhece a Jesus como Salvador, Deus quer que você ajude o seu próximo. Deus não quer que você veja o seu próximo, aquela pessoa que foi criada por Deus também, aquela pessoa que está precisando da sua ajuda, morrer sem que você não faça nada. Se você é filhinho, ou seja, se você é salvo, se você conhece a Jesus como Salvador, você tem que ajudar o seu próximo. Não pode deixar ele morrer sem nenhum tipo de ajuda.
Ia passando depois o que a Bíblia chama e o que Jesus falou de um levita. Aproximando-se também dele, descia pelo mesmo caminho, um levita. O que era o levita? O levita era um ajudante do pastor. Alguns levitas eram aqueles que tocavam os instrumentos, igual lá na nossa igreja em Bugaçu. Os levitas que tocam os instrumentos seria o Ezequias, seria o tio Daniel, seria o Vitor, seria o tio Anderson, que a gente está orando pelo tio Anderson, tá? Ora pelo tio Anderson. Ele tá dodói, ele tá com a Covid e ele precisou ser internado. Ele tá lá cuidando do seu pulmão. Então vamos orar pelo tio Anderson, que toca o violão lá na igreja. Então ia passando esse levita, esse ajudante do pastor, esse que ajudava lá no culto. Eu imagino que ele falou: se o pastor passou direto, não sou eu que vou parar para ajudar. Mas ele teria que ajudar, não teria? Mas sabe o que ele faz? Ele sai correndo também e deixa o pobre do homem lá, quase que morrendo. Então, quando a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz, a gente também comete pecado. E isso não agrada a Deus. Mas sabe, o mais incrível da nossa história é que Jesus disse que pelo mesmo caminho descia também um samaritano. Sabe quem era o samaritano? O samaritano era inimigo do judeu. Vamos tentar imaginar? É como hoje em dia tem aquelas inimizades. Quem torce pro Palmeiras aí? Eu torço. Tá ganhando de 1-0. Tá ganhando de 1-0, tia? Tá. Então o Palmeiras tá ganhando do Bragantino de 1-0. 1-0, hein? Já tinha ganhado o primeiro jogo de 3-1, tá ganhando de 1-0. Então tá se classificando. Mas sabe o que aconteceu? Ontem o Corinthians foi desclassificado. Mas ontem o Santos também foi desclassificado. Mas o São Paulo também foi desclassificado. Todos esses aí foram desclassificados. Aí imagina, eu sou palmeirense. E você que está me ouvindo, quem sabe você é corintiano, ou você é São Paulino, ou você é santista. Aí, olha, o samaritano com o judeu era igual o palmeirense com o corintiano, ou São Paulino com o santista, ou São Paulino com o corintiano, ou Palmeiras com o santista. É aqueles que não se topam, que ficam um tirando o barato do outro e dizendo que é melhor que o outro. São inimigos. Vocês já viram que entre brigas de torcida, às vezes, tem gente que até se mata? Então imagina que estava o corintiano caído ali no chão. O corintiano foi aquele que foi espancado. Aí vai passando o samaritano, que é como se fosse o palmeirense. Hoje em dia, se um palmeirense visse um corintiano no chão caído, muitos palmeirenses iam fazer o quê? Chutar, xingar e dizer: bem feito, eu quero que morra. É assim, tem tanta briga hoje em dia que eles viram inimigos. Mas sabe o que aconteceu? O samaritano, que era inimigo do judeu, quando viu aquele homem caído, você sabe o que ele fez? Ele ajudou. Porque ele conhecia a Deus. E ele sabe que Deus é amor. E Deus é tão amor que criou um lugar maravilhoso para que lá naquele lugar maravilhoso que se chama o céu, você e eu pudéssemos estar juntos. Aquele samaritano sabia: eu preciso ajudar ele aqui, porque um dia nós vamos estar no céu juntos. Se esse judeu crê em Deus, se eu creio em Deus, se esse judeu conhece a Jesus, e se eu conheço a Jesus, um dia nós estaremos juntos no céu. Então eu preciso ajudar ele aqui e agora mesmo. Nós não podemos ser inimigos, nós temos que ser amigos. Se você é palmeirense, se você é corintiano, se você é São Paulino, se você é santista, mas se todos nós conhecemos a Cristo e amamos a Deus, somos filhos de Deus. O que a Bíblia diz? Filhinhos. Não amemos de palavra e de boca. Mas como? Em ação e em verdade. É por isso que esse homem que amava a Deus,
ele ajudou o pobre do judeu. Ele enfaixou, colocou remédio nas feridas dele, tratou, mas mesmo assim ele falou: você precisa ir para um hospital, sabe, eu vou te ajudar a ir até o hospital. E para levar ele até o hospital, ele colocou esse pobre homem em cima do seu animal. Ele estava passando com um cavalo, fazendo essa viagem de cavalo. Sabe o que ele fez? Colocou o homem em cima do cavalo e ele mesmo foi andando. Mas ele fez mais. Sabe o que ele fez? Ele foi até um hospital e lá naquele hospital deixou o pobre homem para ser cuidado, para que lá então pudesse ver se tinha mais alguma coisa que precisaria ser feita. Mas como ele estava de viagem, ele pegou o dinheiro e pagou a conta do hospital daquele homem. E disse: olha, eu vou deixar esse dinheiro. Se for necessário fazer mais alguma coisa, por favor, não deixe ele morrer. Eu estou pagando tudo, o tratamento dele. E quando eu voltar, aí nós conversamos. Olha que coisa maravilhosa! Hoje nós aprendemos na palavra de Deus que se nós somos filhos de Deus, nós precisamos fazer o quê? Não amar e não falar as coisas só da boca para fora, mas em ação e em verdade. Porque tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus é pecado. Mas também quando a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz, isso também é pecado. Menino, quantas vezes você prometeu para sua mãe ou para o seu pai que ia fazer algo e não fez? Se você sabe que tem que fazer e não faz, isso é pecado. E o pecado nos separa de Deus. O pecado vai nos deixar longe de Deus. O pecado não agrada a Deus. Então, a partir de hoje, você sabe, menino e menina, que você tem que ajudar a mamãe, que você tem que ajudar o papai, que você não pode xingar o amiguinho, que você não pode querer o mal do seu amigo, que você não pode pegar dinheiro da mamãe escondido, que você não pode desobedecer e ir lá na geladeira pegar alguma coisa que ela diz que não pode. Então todas essas coisas que são pecado nos afastam de Deus e nós não podemos fazer. Porque tem uma coisa que jamais vai entrar no céu. O que é que nunca vai entrar no céu? É o pecado. Então se você ainda não se arrependeu dessas coisas e continua fazendo essas coisas erradas, peça perdão a Deus. Peça para Jesus entrar no teu coração e limpar o teu coração. Mas se você é salvo e você tem feito as coisas certas, saiba que se você é salvo, Deus quer que você ajude o seu próximo. E ajude sempre o seu próximo. E quem é o seu próximo? É o seu papai, é a sua mamãe, é o tio, é a tia, é o pastor da igreja, é o amiguinho da escola, é o seu vizinho. Todos esses são os nossos próximos. Por isso que aquele homem, quando chegou para Jesus perguntando: que farei para herdar a vida eterna? Jesus contou essa história para ensinar a ele que para herdar a vida eterna nós temos que obedecer à palavra de Deus e fazer o que é certo. Se você não tiver Jesus no teu coração, é difícil fazer o que é certo. Mas se você convidar Jesus para entrar no seu coração, Ele te dará forças para fazer o que é certo. Por isso, quando você crê em Jesus como seu Salvador, você se torna um filho de Deus. E por isso, se torna alguém salvo. E se você é salvo, Deus quer que você ajude e ajude o seu próximo sempre, sempre e sempre. Quem promete aqui que vai fazer o que é certo? Quem promete aqui que vai deixar de lado o pecado? Qual é o menino e a menina hoje aqui que vai dizer: não, tio, eu vou obedecer ao papai e à mamãe, porque se eu já tenho Jesus no meu coração, eu preciso fazer o que é certo? Quantos aqui prometem? Quero ver, hein? Você, menino e menina, prometendo hoje que vai fazer o que é certo,
e ajudar o seu próximo. Muito bem! Terminamos assim a nossa história. Já sabemos que Deus, que é o Criador de todas as coisas, criou um lugar maravilhoso para que você e eu pudéssemos viver com Ele, e que se chama o céu, mas que lá no céu não vai entrar o pecado. Por isso, então, deixe de lado o pecado. Faça o que é certo. Não ame e não diga somente da boca para fora que vai fazer algo de bom, mas de verdade, cumpra em ação e em verdade. Que Deus te abençoe, criançada.